Boa noite a todos, os que estão presentes, os que estão em casa assistindo nesses momentos, os que vão assistir em outros horários. Hoje começa um mês muito especial para nós. A nossa casa está completando 88 anos de existência e com certeza o início, alguns anos antes, né? Hoje nós temos uma presença muito especial do Dorvanil, que está aqui conosco, que ele é mais velho do que a casa, é 88 anos e 9 meses mais velho que a casa. Muito obrigado pela sua presença, Dorvanil, e ele vai fazer a prece de encerramento para nós. Temos a presença especial também do Paulinho, nosso grande amigo, que está aqui conosco há muito tempo também. Muito obrigado, Paulinho. Um tema importantíssimo, que é o poder da fé. E devemos agradecer muito a espiritualidade, né? Os encarnados que deram início a esse trabalho. Vou falar só o nome do Sr. Guilherme, que representa todos os encarnados que tiveram, com certeza, dificuldades para dar início, porque há 90 anos atrás o Espiritismo ainda sofria muito preconceito. Então, eles tiveram dificuldade, sim, né, de formar grupos e fizeram trabalhos maravilhosos de estudo, de reunião mediúnica, assim como nós fazemos hoje na casa. Então, vamos agradecer aos encarnados que deram continuidade a esse trabalho para que essa casa hoje chegou aonde chegou, e principalmente a espiritualidade, que com certeza amparou a todos, desde o primeiro pensamento, da primeira vontade que os encarnados tiveram de formar um grupo, de abrir uma casa de oração, de atendimento. Nós não conseguimos imaginar quantos espíritos encarnados e desencarnados que foram assistidos nesta casa. É muitas bênçãos, é muito amor envolvido, é muita gratidão de todos nós. E assim, Senhor Jesus, nós devemos te agradecer, porque o Senhor nos proporciona esses momentos tão importantes para a nossa reflexão, dando o seu amor, a sua alegria, auxiliando a espiritualidade aqui presente, para que eles possam realizar o trabalho que é necessário a todos. São tantos nomes que são colocados no caderno, muitas assistências espirituais. Nós somos meros colaboradores pequeninos ainda encarnados, mas os desencarnados é que realmente faz um grande trabalho. Então, a nossa imensa e eterna gratidão a todos. E assim, agradecendo o amparo espiritual, agradecendo tudo que nós tivemos aqui, as oportunidades que temos, estamos tendo, vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou, para que o amor continue sendo aquele nosso sentimento que nos guia no nosso dia a dia, para a nossa alegria de estarmos buscando em Jesus o seu exemplo de amor e de tantas outras virtudes que nós estamos buscando trabalhar em nossos corações. Fazendo a prece do Pai Nosso, para que nós continuemos nos preparando para ouvir as colocações do Paulinho. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o seu santo e sagrado nome. Venha a nós, Pai, o seu reino de amor, e seja feita sempre a sua vontade, aqui na terra e em toda a parte. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, Senhor, mas alimenta também a nossa alma sedenta de amparo. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como estamos a caminho
de encontrar em nós a força do perdão para irmos nos distanciando de todo o mal. Que assim seja, Pai. Passamos a palavra agora ao Paulinho. Ele vai fazer o encerramento. Muito boa noite, amigos. Boa noite a todos que nos acompanham pelo Facebook. Agradeço muito essa oportunidade de participar desse momento especial que comemoramos mais um ano desta casa abençoada. Quando imaginamos, como a Vera já disse, o trabalho que deve ter executado, realizado com tanto amor, tantos trabalhadores, tanto encarnados quanto desencarnados, para que chegássemos hoje aqui com essa condição dessa casa acolhedora, fraterna, porque na verdade a casa espírita somos nós, não é a construção material, somos nós, frequentadores, trabalhadores, que envolvemos num trabalho de amor, e quanto mais a equipe se une nesse ideal, essa casa fica, ela acolhe, ela consola, ela oferece realmente aquilo que a doutrina tem de melhor para oferecer. Então, uma alegria muito grande, agradeço muito e rogamos sempre a Deus, a Jesus, que nos ajude a continuarmos esse trabalho, acolhendo sempre, que as portas estejam sempre abertas, acolhendo a todos nós que tanto necessitamos. Então, trazemos para hoje o tema, o poder da fé. No capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, A Fé Transporta Montanhas, Kardec apresenta uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 17, quando ele mostra sobre aquela ocasião em que um homem pedia a Jesus ajuda para seu filho. Dizia que o filho era lunático, o termo usado no Evangelho. Ora ele caía no fogo, ora caía na água, e aquele pai desesperado foi até Jesus pedir a sua ajuda. E ele disse ao mestre que já havia pedido ajuda aos discípulos, mas que eles não conseguiram resolver o problema. Então diz lá no Evangelho que Jesus expulsa o demônio. A gente precisa entender alguns termos usados, algumas colocações, porque demônios, a doutrina espírita nos esclarece bem, que não há demônios no sentido de um ser voltado eternamente ao mal. Deus não teria criado um filho, porque todos somos filhos, senão Deus teria errado na criação, para algum de nós ser condenado ao inferno eterno. Então, em doutrina espírita, entendemos que demônio não passa de seres, espíritos, que ainda estão apegados ao mal. Então, aquele homem, aquele jovem, era perturbado por um espírito ainda mau, era uma obsessão. E Jesus, então, faz com que aquele espírito deixe aquele jovem imediatamente. Outro ponto interessante, porque nós que ouvimos muito na casa espírita sobre o trabalho de desobsessão, que são as reuniões mediúnicas, o espírito volta uma vez, duas, três, ouvindo a conversa, ouvindo aquela chamada doutrinação, e precisa de muitas vezes para que ele possa, de repente, desistir do propósito de obsediar, Mas Jesus, na hora, ele fazia com que o espírito deixasse a pessoa, se fosse o caso. Por quê? Porque Jesus tinha chamado a autoridade moral. É outro ponto importante para a gente entender, que os espíritos inferiores não respeitam coisas materiais, como às vezes pensavam, certos amuletos, certas frases, certas substâncias, nada assusta e nada espanta em espírito inferior. Eles respeitam a autoridade moral, E Jesus, não precisa nem dizer que era a maior autoridade moral. Então eles perguntam para Jesus por que, os discípulos perguntam por que eles não conseguiram, como Jesus o fez.
E Jesus responde assim: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali. E ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Essa frase é interessante, né? Porque Jesus está usando uma metáfora de uma montanha, né? Dizendo que os discípulos, na verdade, não conseguiram porque eles não tinham fé. Na verdade, os discípulos não tinham fé porque eles não haviam desenvolvido esse potencial, que também nós não desenvolvemos ainda, mas nós temos um potencial gigantesco em germe, né? Nós temos a centelha divina em nós que um dia chegará nesse ponto que Jesus chegou, né? Mas os discípulos faltavam fé. E Jesus disse então, se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, e eu creio que a gente já ouviu dizer, né, que o grão de mostarda é menor das sementes, mas quando cresce ela fica uma árvore, parecendo uma árvore, né, uma folhagem grande. Então, para dar essa ideia de que a fé, mesmo pequena, pode realizar prodígios, e essa fé vai se desenvolver, né? Então, pessoal, eu acho interessante porque todos nós temos esse potencial. Eu não sei se a gente acredita muito nisso, né? Às vezes a gente não para pensar que nós temos esse potencial. Que potencial? Jesus, certa vez, ele repetiu aquele salmo, eu não me lembro se é 81 ou 82, mas ele disse: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e ainda mais. Imaginem quem ouviu de Jesus falar isso, né? Eu fico pensando, acho que ele enlouqueceu, né? Porque como assim fazer mais do que ele faz? É impossível. Mas vejam, Jesus não colocava nada por acaso, né? Tudo tinha um momento certo, uma explicação, que a gente vai entendendo com o passar do tempo. Jesus estava dizendo com isso que ele não é filho privilegiado de Deus. Ele não é criado de forma diferente de nós. Jesus sinaliza para nós que nosso futuro é esse. Imaginem nós um dia como espíritos puros. Isso está tão distante que a gente, né, não consegue ainda vislumbrar isso. Mas Jesus indicava como nos dando, né, um bom ânimo para a gente prosseguir na caminhada, porque um dia nos tornaremos também, né? Nós temos a perfectibilidade. Quando Deus cria um espírito, é como se fosse a sementinha. Imagina uma semente de uma árvore. Você olhando para a semente, não imagina que ela vai ser uma árvore daqui a alguns anos, né? Assim é o espírito. Comparação muito grosseira, mas imaginem, né? Nós um dia lá no futuro seremos tão, né, num ponto tão alto de evolução, comparado aí com uma sementezinha. Então Jesus usou a metáfora da montanha, porque Jesus usava sempre, né, daquilo que via ali no cotidiano. Imagine se fosse pensar na possibilidade de transportar uma montanha, um esforço hercúleo, né, impossível. Mas ele deu esse exemplo para quê? Porque na nossa vida, às vezes a gente enfrenta dificuldades tão grandes que ele quis dar essa ideia de remover montanhas. Então essas montanhas são as dificuldades da nossa vida, são os problemas, né? As vicissitudes que nós enfrentamos. Então Jesus está dizendo que é preciso ter fé, né, para enfrentar esses problemas. Fé e vontade, porque a gente precisa querer para resolver, né? Mas como deve ser essa fé? Aí que é o ponto principal da nossa reflexão. Como seria fé? Será que nós temos fé? Porque fé, primeira coisa, a fé não é apenas crença. Porque todos nós acreditamos que Deus existe, né? Isso é ponto passivo. Todos nós sabemos que Deus existe. Todos nós sabemos que Deus é infinitamente justo e bom, sabemos. Nós sabemos que Deus criou o universo, tudo bem, sabemos, é crença. Agora, a pergunta é,
nós confiamos plenamente em Deus? Aí é a pergunta que a gente tem que se fazer. Por quê, gente? A gente poderia perguntar, naqueles momentos duros da nossa vida, dificuldade extrema, doença grave, problemas familiares, aquela fase dificílima, perguntem-se: será que Deus está vendo o que está acontecendo na minha vida? A gente às vezes não pergunta isso. Às vezes naquela revolta a pessoa não diz: meu Deus, você não está vendo o que está acontecendo? É uma pergunta que a gente se faz. Então vejam, se Deus não está vendo, Ele não seria Deus. Porque se diz que Deus, dentre os seus atributos, está a onipotência e a onipresença, Deus sabe tudo e está em toda parte. Então Ele está vendo. Entendendo que Deus sabe o que acontece na nossa vida, passamos para outra pergunta: por que Ele não retira os nossos problemas? Por que Ele não resolve os nossos problemas? Aí é que é a questão, né? Que a doutrina espírita vem projetar luz para nós. Porque Deus é infinitamente justo e bom. Deus não é só justo, é justo e bom. É uma justiça boa, né? Então Deus, o que fez? Criou leis. Deus não interfere no dia a dia nosso. Ele não interfere em cada ação da nossa vida. Ele não está ali querendo modificar as coisas do dia a dia. Deus criou leis perfeitas, imutáveis, que sempre existiram da mesma forma. E essas leis, diz a questão 614 de O Livro dos Espíritos, criadas para a felicidade do ser humano. Essas leis nos dizem o que devemos fazer ou deixar de fazer. E nós só seremos infelizes quando dessas leis nos afastamos. Aí a gente vai entendendo que Deus criou leis para a nossa felicidade, não é para punir ninguém. Então a lei de causa e efeito não é castigo jamais. Porque o que faz a lei de causa e efeito? Traz de volta o que nós fizemos. O que você dá para a vida, você recebe de volta. Fez coisa boa? Está em paz. Só coisa boa. Fez o mal? Volta o mal. Então a hora que volta a dor, o sofrimento, não é castigo. Pensem, se Deus não tivesse criado essa lei, nós continuaríamos errando por quanto tempo? Onde nós chegaríamos? A completa, loucura, nem sei o que, não dá nem para imaginar. Porque a lei de causa e efeito é como um choque, como um alerta que nos traz de volta ao caminho melhor. É a dor que alerta. Até a dor física, para a gente ter um exemplo. Se a gente não sentisse dor, imagina você colocar a mão numa chapa quente. Queimava a sua mão. Agora a dor faz você tirar a mão. Então a dor é um recurso que Deus utiliza para nos reconduzir. Então Deus está ciente do que acontece conosco, mas Ele criou as leis que vão nos ajudar, E Deus é tão misericordioso, porque a lei de causa e efeito pede que a gente passe pela expiação, não é? Expiação é o quê? Consequência do mal praticado. Fizemos para alguém algo, a gente vai experienciar mais ou menos da mesma forma. Castigo? Não. Para a gente ver o quanto é duro e não fazer de novo. Então a expiação é educativa. Mas Deus é tão misericordioso que a gente não precisa sofrer na mesma intensidade que fizemos o outro sofrer. Vocês estão cientes disso? Jesus disse uma frase que o apóstolo Pedro registrou na primeira epístola: o amor cobre uma multidão de pecados ou de erros. O que quer dizer essa frase? Imaginem nós desencarnados que na última existência tivéssemos
agido muito mal, prejudicado alguém, né? Contraído uma dívida com a lei divina. Nos preparamos para reencarnar, cientes que, pela lei de causa e efeito, estaremos sujeitos a sofrer uma situação dolorosa, expiação. Mas a misericórdia de Deus concede, se nós quisermos, ao reencarnar, escolher o caminho do amor, ou seja, se nós quisermos reparar com amor, trabalharmos em favor do semelhante, caridade verdadeira, nós não sofreremos a mesma intensidade do mal praticado. São tantos exemplos, né? Como aquela história daquele homem que era para perder um braço, perdeu um dedo só. Vai amenizar a expiação. Então, para a gente entender que Deus nos ama incondicionalmente, sabe o que é isso? Aquela pessoa que hoje está matando a troco de nada o semelhante, cruelmente, Deus ama infinitamente. Dá para a gente entender isso? Tem uma frase de Emmanuel que ele diz assim: Deus ama o verme tanto quanto ama o anjo que junto do verme o representa. Deus ama a mais ínfima das criaturas com o mesmo amor. Então nós não temos condições de imaginar o amor de Deus por nós. E eu acho que Jesus sintetizou isso numa frase tão simples, mas tão profunda, quando ele disse assim: qual é o pai cujo filho lhe pede um pão, ele lhe dá uma pedra? E qual é o pai cujo filho lhe pede um peixe, ele lhe dá uma serpente? Se vós, que sois homens maus, dais coisas boas a vossos filhos, quanto mais Deus, vosso Pai que está nos céus. Olha que frase verdadeira. Quem é pai, mãe, ou cuida de alguém que está na sua responsabilidade, sabe do amor que nós temos por aqueles que estão nos nossos cuidados. O pai, uma mãe, chega a dar a vida pelo seu filho. E nós somos homens maus, né? Seres ainda maus. Se nós fazemos isso para os nossos filhos, é lógico que Deus faria por nós. Como pensar que Deus poderia permitir algo de ruim e desnecessário para nós, que sofrêssemos em vão? Jamais poderíamos pensar isso. E Emmanuel arremata com uma frase sobre a fé, dizendo: a fé é a luminosa certeza em Deus. Olha que profundo. Luminosa certeza em Deus. A gente precisa ter essa fé de confiar em Deus 100%. Se tiver 90%, não está bom. Vamos chegar lá, né? Então, pessoal, para a gente imaginar, eu gosto de dar alguns exemplos para ficar mais claro, né? Imaginemos que nós estivéssemos passando por uma fase difícil, como, por exemplo, uma doença grave, uma deficiência física, um problema que é grave, é sério, incomoda, machuca, né? Traz sofrimento. Imagine que nós estamos nessa situação, alguém está. A pessoa poderia dizer assim: eu tenho fé que eu vou ser curado. Precisa ver se essa é uma fé. Pode ser que seja curado, né? Mas pode ser que não. Por quê? Com a fé raciocinada que a doutrina espírita nos oferece, nós passamos a entender a necessidade da doença, da deficiência muitas vezes. Porque, considerando no caso da expiação, a doença, Emmanuel diz no livro Consolador, saúde é a perfeita harmonia da alma. Saúde é a perfeita harmonia da alma. Quer dizer o quê? Quem adoece primeiro é o espírito. E como que o espírito adoece? De acordo com a questão 614, quando da lei de Deus se afasta. Todas as vezes que nós agimos mal, contrariamente àquilo que Deus espera de nós, no caminho do bem, agimos mal, se for uma coisa constante e persistente, a alma adoece. A hora que a alma adoece,
ela vai chegar a um ponto de refletir no corpo. A doença da alma se instala no corpo. Então, muitas doenças que temos, que não sabemos até a causa, é enfermidade da alma. A alma adoece primeiro. O corpo é reflexo do espírito. O corpo é como uma esponja que traz aquilo que está no espírito para si. E Emmanuel diz: a doença é através dela que o espírito recupera a sua harmonia. A gente maldiz tantas vezes a doença, reclama da doença, mas é através da doença que a gente recupera a harmonia da alma. Então a doença, na verdade, é um mal necessário para que o espírito possa encontrar-se novamente em harmonia. Mas uma doença ou uma deficiência, como estamos citando um exemplo, pode ser expiação ou pode ser prova, né? Nós sabemos disso. Expiação tanto de vida atual quanto de existências passadas. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo: bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições, causas anteriores, que Kardec coloca. Tem males que são reflexos dessa vida, dessa existência. Quantas vezes nós excedemos nos maus hábitos, nos vícios, maltratamos o corpo através de tantos excessos, aí surge a doença. Castigo, vida passada? Não, essa. Reflexo da nossa atitude do momento atual. Mas pode ser, consequências de existências passadas. Mas não podemos esquecer que pode ser também provas. A gente nunca pode esquecer isso. Tem espíritos valorosos, corajosos, que pedem uma prova dura, até uma deficiência, um problema mais grave. Para quê? Para desenvolver virtudes, para crescer espiritualmente. Através da fé, da resignação, esse espírito cresce. E eu vou dar um exemplo: o cego de nascença do Evangelho. Jesus chegou certa vez com seus discípulos junto de um cego de nascença. E os discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou foram seus pais? A gente já vê até reencarnação aí, mas não é o foco hoje. E o Jesus responde: nem ele e nem seus pais. Ele nasceu assim para que se cumpra nele as glórias de Deus. Pediu. Ele não tinha dívidas no sentido daquela cegueira. Ele pediu para nascer cego e ele serviu até de instrumento, auxiliando na tarefa do Cristo, para ser curado também. Então, quando Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos esclarece que nem todos serão consolados. Não basta sofrer, aí que é o detalhe. Não basta ter a dor, é preciso saber como lida com a dor. Se nós estamos tirando proveito da situação aflitiva, se nós estamos resignados, confiantes em Deus. Outro exemplo também dessa mostra fé: a perda de entes queridos. Tão difícil, Principalmente se são pessoas mais jovens. Como é duro no coração de um pai, de uma mãe, se separar, mesmo que temporariamente, de um filho nessa condição. Mas nós sabemos, através da doutrina, que é feito um planejamento reencarnatório. E nesse planejamento, o espírito sabe, de antemão, qual é a previsão de vida. A gente sabe que muitos vêm com uma tarefa menor, com um prazo de existência carnal menor. Então já se sabe antecipadamente que haveria de ter essa separação antecipada. E muitas vezes, pessoal, são provas para os pais e familiares. Nós sabemos disso. Então o que cabe nessa hora? É resignação, fé em Deus. Fé nesse sentido, confiança. Se a gente desenvolver essa fé que confia plenamente,
a gente não vai sofrer tanto, né? Vai sofrer. Porque tem um detalhe que diz assim: a doutrina espírita não retira a nossa dor, o sofrimento, mas ela nos ajuda com relação ao desespero, né? Com relação a essa revolta, porque a hora que a gente compreende, confia em Deus, a gente dificilmente vai se revoltar, vai ficar desesperado. A gente vai sofrer, mas não desespero. E eu me lembro no Pinga Fogo, que eu gosto de rever sempre, aquele Pinga Fogo é maravilhoso, né? Da extinta TV Tupi, que tem na internet disponível. No Pinga Fogo, uma pessoa perguntou para o Chico se as nossas lágrimas prejudicam nossos entes queridos que desencarnaram. E o Chico disse mais ou menos assim, né? Se as nossas lágrimas representam a saudade, a lembrança, né? Aquela coisa boa de recordar momentos bons vividos, nossas lágrimas fazem muito bem aos desencarnados. Mas se as nossas lágrimas representam a revolta, o desespero, a falta de fé, elas prejudicam aqueles que estão do outro lado da vida. Para a gente pensar muito nisso, né? Caminhando aqui para o nosso encerramento, tem uma mensagem de Emmanuel na psicografia de Chico, que está no livro Pão Nosso, lição 113, chamada Tua Fé. E ele diz assim: diversas vezes ouvimos Jesus na expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa: é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. Porque, lembrem-se, Jesus sempre dizia isso, né? Quando ele curava: vai, a tua fé te salvou. É interessante pensar por que ele dizia isso, se era ele que curava, né? Então, a gente vai entendendo que a parte que a parte que cabe a cada um de nós é essencial. A gente precisa confiar, a gente precisa mostrar coração aberto, otimismo, esperança, acreditar que é possível, fazer a nossa parte, para que Jesus faça o resto. Então, essa fé que é tão importante, né? E eu me lembro aqui um exemplo de fé maravilhoso que está no Evangelho, que vale a pena a gente recordar, creio que já ouvimos muitas vezes, mas sempre é reforço para a nossa construção da fé, que é a passagem da mulher hemorroíça, ou da mulher com fluxo de sangue, que diz no Evangelho que havia uma mulher que há 12 anos padecia de um fluxo de sangue, e nada resolvia, nada. Ela já tinha buscado médicos, tratamentos, nada resolvia a situação. E essa mulher então fica sabendo de Jesus e ela resolve procurá-lo. Mas essa mulher tinha um pensamento um tanto quanto diferente dos demais, porque ela pensava consigo mesma que se ela apenas tocasse na veste de Jesus, ela seria curada. E foi com essa fé que ela buscou Jesus. Ele caminhando em meio a uma multidão, como sempre, essa mulher dá um jeito de aproximar-se do Cristo. E quase caindo ao chão, ela estende o braço e toca na borda da túnica de Jesus. Naquele momento, ela sentiu algo em seu corpo. O fluxo de sangue havia cessado. E Jesus para a caminhada e pergunta: quem me tocou? E os discípulos: mas Senhor, como quem te tocou? Todos te tocam. Olha a multidão à sua volta. E Jesus: mas alguém me tocou de forma diferente, porque eu senti que de mim saíram virtudes, ou saiu um poder, né, de acordo com as traduções. E Jesus começa a olhar para ver quem era que o havia tocado. E a mulher então se apresenta a ele, explica o que aconteceu, até amedrontada. E Jesus só diz a ela: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada desse mal. Para a gente imaginar
Onde chega essa fé? Confiar que apenas tocasse na túnica de Jesus. Então aquela mulher, ela buscou os fluidos de Jesus para o seu corpo. Jesus não direcionou pela sua vontade, foi ela quem buscou. Imaginem onde chega essa fé, que prodígios. Por isso que tem uma mensagem, também no capítulo 19, de um espírito protetor, que ele diz assim, para nós: se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Vejam, né? Vós sois deuses. Aqui está sendo dito aquele mesma coisa que Jesus falou, repetiu o salmo. Nós temos um potencial tão grande conosco que a gente não desconfia disso. A gente não acredita ainda, a gente não desenvolveu esse potencial. Quando a gente vê, por exemplo, esses médiuns de cura, pessoas que realizam coisas extraordinárias, já desenvolveram mais essa capacidade. Nós temos todos nós. Então é preciso trabalhar isso, desenvolver essa fé, acreditar mais. E é lógico que Jesus demonstrou isso no grau absoluto, né? Jesus conhecia perfeitamente as leis da matéria, e assim ele operava os chamados milagres, né? Que na verdade não eram milagres, no sentido estrito aí da palavra. Então, amigos, é preciso a gente aprender a usar a mente. Quando dizem que nós não usamos 10%, né? Tem tudo a ver. Nós precisamos usar a mente de forma positiva. Nós somos, em geral, muito pessimistas, não é? Em geral, a gente diz assim, não vai dar certo. Nós temos esse hábito. Eu acho engraçado, às vezes a pessoa dá um espirro e fala assim, eu vou ficar doente. Nós estamos dando ordens para o corpo adoecer. Sendo que a gente deveria dizer, não é nada, eu já estou bem melhor, já vou melhorar logo em seguida. Ou às vezes a gente diz, eu não consigo fazer isso, não é possível, não vai dar certo. É só frase pessimista. Sendo que a gente deveria mostrar, né? Porque a mente comanda o corpo. A partir daí, a gente deveria ter esses pensamentos mais otimistas, né? E Emmanuel continua dizendo, nos empreendimentos e necessidades do teu caminho, não te isoles nas posições negativas. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre, nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas, sem o concurso da tua fé. Porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Olha que bonito. Quer dizer o quê? Lógico, Jesus pode tudo. Os amigos espirituais podem muito. Mas sem a nossa confiança, sem o nosso otimismo, sem que nós acreditemos que é possível, não vão conseguir nos ajudar integralmente. É até o simples passe que a gente vai receber. Se a pessoa senta não acreditando que vai melhorar, não vai receber. É isso que está sendo dito. Nós precisamos fazer a nossa parte com confiança e otimismo. Ajuda-te e o céu te ajudará. E Jesus deu muitos exemplos de como ele contava com a nossa parcela mínima. Quando Jesus multiplicou os pães, o que ele pergunta? O que vocês têm? Quantos pães tendes? 5 pães e 2 peixes. E ele multiplicou. Para dar o exemplo de que ele espera primeiro algo de nós, para ele fazer o resto. Mas se nós não fizermos a nossa parte, tudo fica mais difícil. Vamos encerrar então com uma poesia de Meimei, conhecida, eu creio, de muitos, mas eu acho muito bela e muito de acordo com a nossa reflexão de hoje.
não percas a tua fé. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo a tua fé por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Muito obrigado, amigos. Muita paz a todos. Você quer sentar? 3 minutos da conversa. Boa noite a todos. É com muita satisfação que estou aqui nesta casa. Como disse a Vera na abertura, que eu sou mais velho do que esta casa. Então, quero nessa oportunidade, então, parabenizar pelo progresso, pelo menos o material, e espero que o espiritual também tenha acontecido no mesmo diapasão do qual nós temos visto na casa, porque eu conheci esta casa espírita que era apenas 1/4 desta área. Não era toda a área que era esse centro espírita nos seus começos. Aqui era uma casa de família onde foi cedido um cômodo da casa para que o centro pudesse funcionar. E com isso viveu-se muitos e muitos anos nesta condição. Depois conseguiram comprar a casa, daí tiraram uma parede que dividia a área e aí formou-se um salãozinho um pouco mais... a metade desta que nós temos hoje. Mas os anos passaram, hoje a casa está completando 88 anos de fundação e temos as luzes, as portas se abrindo todas as semanas para receber todos aqueles que queiram se iluminar com a doutrina espírita. E é pensando assim que nós vamos então encerrar a reunião da noite e fazer com que possamos unir aos fundadores desta casa, aos continuadores desta casa, aqueles que estão lá do outro lado da vida, dando força, coragem a todos aqueles que continuam dando vida ao Centro Espírita Allan Kardec.
não é mito, mas aos domingos eu faço a oração de Francisco de Assis na reunião pública lá no Calvário ao Céu. Faço esta oração com muito sentimento, com muita vibração, porque eu acredito que naquilo que, ou na mensagem que o Paulinho trouxe-nos através do seu comentário evangélico, é justamente aquilo que entendemos no que disse Divaldo Pereira Franco, que toda reunião espírita é uma reunião de cura. Reunião de cura porque é para curar o espírito, para curar a alma. E aquilo que ouvimos através da palestra do Paulinho é justamente o remédio, o bálsamo que deve calar nas nossas feridas da alma, as nossas feridas espirituais, para que possamos sairmos um tanto mais sãos desta reunião. E a oração que dissemos, que oramos nos domingos, porque cremos que Francisco de Assis fala ao imo de cada um de nós aquilo que devemos fazer para a nossa própria felicidade, para a nossa própria libertação. Quando ele ora dizendo: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, consenti que eu leve o amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia e alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, ser compreendido o quanto compreender e ser amado o quanto amar, porque é dando que recebemos. Perdoando é que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Senhor, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que Deus abençoe a todos nós nesta noite e por todo sempre, e que abençoe a todos aqueles que dão vida a esta casa. Que assim seja. E obrigado a todos.